Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom podermos juntos ler a palavra do Senhor, aprender cada vez mais um pouco dela, discernir alguns detalhes, né? Como é bom a gente estar junto lendo, algumas curiosidades vão nos chamando a atenção e a gente, às vezes, você, né, aí da sua casa procura detalhes. Nós sabemos que no rodapé da nossa Bíblia tem alguns detalhes. Talvez você pergunte mais para o seu pastor, talvez, porque que para mim não está perguntando. E eu falei, gente, se tiver alguma dúvida, pergunte para mim. Mas pergunta para o seu pastor também, pesquisa na internet, né, no Google. Eu tenho certeza que tem gente aí tirando muitas curiosidades. Algumas pessoas me perguntam sim, tá, gente? Eu falei que não, mas eu me equivoquei. Tem algumas pessoas que me perguntam, tiram dúvidas, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Mas pergunta no particular, não pergunta aqui no canal, é esse o detalhe, né? Que eu falei que não tô vendo perguntas, mas é no canal. Mas no particular tem pessoas que me perguntam sim, e eu fico muito feliz por isso. Hoje é 11 de abril, e nós já estamos lendo Josué, e nós já vamos para o capítulo, 3, né? Mas antes da gente ir para o capítulo 3, como eu havia prometido para vocês, nós vamos ler a introdução do livro de Josué, tá bom? Então vamos lá. Analisando-se o livro de Josué como um todo, tem-se a impressão de que se trata de uma continuação do Pentateuco, feita por uma testemunha ocular dos acontecimentos nele narrados. O livro trata principalmente da fidelidade demonstrada pelo Senhor e o cumprimento de suas promessas. Josué faz parte de uma seção que possui grande importância nos livros do Antigo Testamento e deve ser analisado no próprio contexto do Pentateuco, Hexateuco, se incluirmos Josué, do qual é uma espécie de conclusão. A relação de Josué com os livros de Moisés se assemelha à ligação de Atos com os 4 evangelhos. O conteúdo do livro de Josué tem uma vista à edificação espiritual e moral do povo de Israel. Os escritos sagrados eram lidos de tempos em tempos diante do povo e seu teor era explicado pelos sacerdotes eruditos. Supõe-se que poucos sabiam ler e nem todos tinham acesso aos manuscritos. Assim, livros como Josué, entre os demais livros canônicos, eram um verdadeiro tesouro para os israelitas. Certamente o público-alvo imediato do livro era o povo de Israel, mas como um registro histórico importante, Josué é um relato que ultrapassa as fronteiras judaicas e chega até os tempos da igreja cristã atual. Então tá aí, é um livro que fazendo uma resenha um resuminho bem resumido, é atual. Tem muito a ver com os nossos dias, né? Porque nos transmite bastante e importantes aplicações para a nossa realidade. Então vamos que vamos, Josué 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 24. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes:
Levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. A arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: Vão até o meio do rio, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam estas pedras? E vocês dirão: Elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme o Senhor havia instruído.
Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, ao leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho quando o secou, até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Lucas 14, de 7 a 35. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de se sentar no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse:
Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve, nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Salmos 80, de 1 a 19. Ao regente do coral. Salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia Lírios da Aliança. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. A Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizestes beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Tá vendo aí, gente, a associação aí? Expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós. Fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo. Nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubastes nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê nossa aflição. Cuida dessa videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos. Que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então, jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Provérbios 12, 27 e 28. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. Que legal, né? Encerramos mais um dia a nossa leitura, que bênção maravilhosa. Hoje, terça-feira, a semana caminhando e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estão se espalhando sobre cada um de nós. Comente aí, conte as bênçãos e não se esqueça, deixa o seu like, dá uma ativada no sininho que tem aí do lado para chegar as notificações da nossa mensagem todo dia. E não se esqueça de uma coisa muito importante, compartilha. Convide pessoas para participar do nosso canal. Fala, ó, nós temos um canal. É nosso, é meu, é seu,
é nosso. Fala, nós temos um canal de leitura da Bíblia e eu quero convidar você a participar desse canal. E não se esqueça também de fazer um comentário aí no nosso canal, né? Oh, que bênção, que maravilha, hoje eu orei, hoje eu não orei, hoje eu ouvi uma mensagem. Conta aí as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida e que tem feito também através da leitura da palavra de Deus, tá bom? Fico muito feliz com os comentários, procuro responder a todos e quando eu não respondo, algumas pessoas me alertam. Escrevi lá dia 24 e você não viu, Késia, né, Paulinha? É isso aí que eu gosto. Eu gosto que vocês estejam atentas, atentos, porque assim nós estamos numa família aqui. Eu costumo falar para o pessoal lá na congregação que eu estou evangelista, seguinte, eu tenho uma igreja que tem 335 membros. Olha lá, gente, 335 membros já. Que Deus nos abençoe sempre, né não? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?